Boa noite, está iniciando mais um Artcast. Artcast é um projeto desenvolvido pelas alunas da disciplina de Produção Cultural da Universidade Federal de Pelotas, do FEPEL. Me chamo Lauriane Pereira e hoje estarei junto com a Cristiana Trecha, entrevistando o Doug, o sétimo artista a participar do nosso Artcast. O Wesley, mais conhecido como Doug no ramo artístico, nasceu em 1997, é graduando em bacharelado em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas, grafiteira há mais ou menos 7 anos e há algum tempo está migrando e se inserindo na serigrafia. Além disso, Doig exerce alguns trabalhos comerciais de street art, local onde aplica algumas técnicas do seu conhecimento sobre o grafite. Doug irá nos contar um pouco sobre como surgiu seu interesse pelo grafite e pela serigrafia, e também como está lidando com seu processo de produção neste contexto pandêmico qual estamos atualmente. Doug, conta pra gente de onde surgiu seu interesse por essas linguagens, tanto do grafite como da serigrafia? Primeiramente, boa noite. Ah, então, como eu comecei nas artes? Eu comecei totalmente de paraquedas, aonde eu era atleta de futebol, eu era jogador, aonde no qual, numa saída de treino, um amigo me convidou pra ir pra ir pintar, fazer um grafite. Aí eu fui pra ver como é que era e tudo mais. Aonde foi que eu acabei me apaixonando naquele momento de um jeito muito, muito forte mesmo. De um jeito que eu realmente não sei explicar. Mas acho que sempre foi pelo fato de que eu sempre gostei da, da parte mais rua, assim, da, da parte de escutar rap desde os meus 7 8 anos e desde os meus, acho que 6 7 anos também, por volta, eu andava de skate. Aí eu acho que somente aflorou assim essa parte do gostar da arte e uma história muito louca assim, referindo-se à arte, é que eu na escola assim, tanto no fundamental como no médio, eu sempre rodava nas matérias assim, na, na disci- na disciplina, por conta que eu não gostava de de copiar. Eu sempre fui do criar algo do zero. Então, uh, acho que as, as escolas assim e os professores de artes, eles não instigam as crianças a desenvolver aquilo que na cabeça tá ali paradinho e calmo e tal. Eu acho que é por aí. Nossa, bacana, Doug. Em relação da tua fala sobre a escola, né, em questão da arte, sim, concordo plenamente, né, tipo, as crianças são muito limitadas, né, nesse mundo, né, de criar, desenvolver seu próprio desenho, seu próprio trabalho e tal, né. Então, também gostaria de saber, né, qual a tua relação, assim, com a arte urbana, né, ou seja, com o street art, né, e quando e como tu começou a comercializar tua arte, né, nesses espaços públicos e, enfim. Então, eu comecei a vender mais a minha arte quando eu vi que tinha como ganhar
dinheiro fazendo arte, porque eu sempre pensei que a arte era mais em relação a, a um hobby, assim, ou muitas, tipo, muita pouca pessoa ganhava dinheiro com isso. E eu vi que dá pra ganhar dinheiro com arte, apesar que é muito difícil, porque a cada dia tu tem que aprender mais e mais, porque se tu deixar de estudar 1 ou 2 dias, tem pessoas estudando e vão garantir aquele espaço. Garantir o espaço no meio da arte, assim, no famoso conceito, né? Aí eu acho que é mais por aí mesmo, porque quando eu vi que realmente dava para ganhar dinheiro, me deu muitos estalos referente a por que todo mundo tá ganhando dinheiro e eu não. Aí eu fui estudar sobre isso e ver como era o mercado e a fins. Aí eu vi que dá pra ganhar um dinheirinho. O ruim é esse momento que estamos passando, né? Porque pessoas cada dias mais desempregada, comércios fechando, poucos comércios abrindo, aonde a demanda era muito grande, que era em relação aos comércios, porque era onde eu conseguia ganhar dos dois lados que eu faço, que seria tanto com a, a fachada, com a pintura, como nos fardamentos, aonde eu tampava as camisetas e tudo mais. E isso me faz pensar em o que eu posso fazer para ganhar dinheiro com a arte sem ser muito caro pro próximo. Ainda não cheguei nesse resultado, porque no Brasil é muito difícil viver de arte, pois o próprio material que é do Brasil, o nacional, ele é muito caro. E, e, e nós aqui que moramos no sul é mais caro ainda. E nós que moramos em Pelotas é muito mais caro. O material, vamos botar o mesmo material, mais ou menos em São Paulo, assim tá em torno de uns 14, 15 reais uma lata. E aqui em Pelotas tá em torno de 25, 26 reais a mesma lata. Então eu não consigo fazer um valor acessível para as pessoas, porque a quantidade de material que se usa é muito grande. Com no mínimo 3, 4 latas, tu faz uma meia parede e olhe lá. Tipo, sei lá, uns 2 por 2, uns 3 por 3 mais ou menos. Então fica difícil. Mas estamos aí na luta cada dia. Pra ver como é que vamos
Como é que vamos? Porque eu falo assim no conceito, porque não é apenas eu que tô passando essa dificuldade de conseguir o serviço, mas sim muitos artistas. Eu tenho amigos que estão fechando a ateliê, que estão fechando estúdios e infelizmente é muito triste porque um, um, go- um governo que gasta dinheiro com tanta. Vamos, vamos falar bobagem para não falar outra palavra. Não, não consegue ajudar os artistas assim. Eu sei que. Deixa eu ver. Faz umas 3 semanas, eu acho. Umas 3, 4 semanas que fecharam um, um edital de como se fosse esse auxílio emergencial, só que mais de 80% dos artistas nem souberam. E a maioria tinha que ter MEI. Então, a maioria dos artistas mal consegue ter o dinheiro para sobreviver. Imagina ter que pagar o MEI, que querendo ou não, se não me engano, é em torno de uns 100 pila, 120 pila. Aí, querendo ou não, é um arroz, um feijão, uma água, uma luz, entende? Uma internet, porque querendo ou não, a gente usa desse meio para entrar em contato com clientes e tudo mais. Mas não gosto de falar muito de política, mas acho que tem coisas que deveriam ser mais divulgadas e mais fácil, digamos assim, das pessoas que trabalham com arte, porque a maioria passa dia, noites e madrugadas desenhando, vendo técnicas e afins. Eu sei que a maioria pensa que, tu tá só desenhando, e o esforço mental é muito grande. Aí tu imagina tu criar algo do zero para um cliente, na maioria das vezes não é fechado. Aí quando tu cobra, sei lá, 40, 50 reais apenas para desenhar, as pessoas acham que tu vai sumir com o dinheiro e tudo mais, mas também as pessoas não entendem que às vezes ficamos, sei lá, 3, 4 dias pesquisando, desenvolvendo e afins, pra, tipo, às vezes numa tarde ou sei lá, 2 dias concluir o serviço. Mas que aí volta lá na educação do ensino fundamental, assim, porque professores de artes poderiam mostrar o que é realmente viver de arte, o que é, como é esse meio,
Apesar desse meio ser muito gostoso, é muito gostoso, tipo, trabalhar com o que tu gosta, com o que tu ama. Mas tem um desgaste enorme que é de criação, muitas das vezes correr atrás de clientes que tu convém ser uma pessoa que aquele desenho, aquele design ficaria muito melhor para sua loja, para sua marca, pro que for, do que aquela outra ali. E às vezes é uma diferença, sei lá, de 100 pila, 200 pila, que eles vão agregar mais valor, mas aí as pessoas ah, acham que estão sempre sendo enganadas. O povo brasileiro, né? O Brasil já começou assim, então não tem muito o que a população não ficar com medo assim, porque eu já vi documentários de gringos, digamos assim, e eu vejo que as pessoas lá, tipo, valorizam a arte de um jeito jamais visto, entende? E aqui no Brasil, pra te ser valorizado, tu, no mínimo, tu, tu tem que ter ou algum padrinho no meio da arte, digamos assim, ou ser um dos pioneiros lá dos anos 80, lá do grafite, ou tu ter viajado pra Europa, ter feito algum evento na Europa, tudo mais. Porque se pegar assim, os artistas do Brasil, assim, que são conhecidos pela, pela população brasileira, tu vai ver são os Gêmeos, o Cobra, olha, e acho que de conhecidos assim, se bobear, é só os dois, assim. Aí eu posso citar inúmeros nomes. Só que aí não são conhecidos, não, não, eles são conhecidos, mas mais pela parte do pessoal que gosta do meio da arte, que gosta. Então essa valorização não depende só de, eh, de, de nós artistas. E aí, depois de tudo isso, de muita coisa que começa a ver o porquê de valores, o, por, o porquê que devemos realmente cobrar, porque muitos acham que a arte é barata, muitos que vê que vê nós na rua assim, andando pintado, pensa que a gente é vagabundo, aí a gente, na maioria das vezes, agora eu vou falar por mim, no caso eu na maioria das vezes eu vou dormir em base de 4, 5 horas da manhã. E me acordo por volta. Tem dias que a gente se estica mais, mas
dia de serviço, que tem demandas e tudo mais, eu me acordo por volta de 7 horas, assim. Então, tipo, a noite passada que eu passei tô dando pra melhorar aquele serviço que eu tô fazendo, ou que eu vou fazer. Isso, tipo, tudo tem que botar na ponta do lápis. E é, e é aí que o serviço se torna muito mais caro, que é aonde entra a parte de se valorizar, porque se a gente não se valorizar, nós não vamos para, tipo, nós não vamos ser respeitados, digamos assim. Eu não tô falando em relação de botar o valor lá em cima, mas sim cobrar o justo referente ao teu estudo, a quantas madrugadas tu passa acordado desenhando e produzindo. E voltando lá pro começo, aonde tu me pergunta como que ah, eu comecei a vender arte, foi aonde eu vi que dava para ganhar dinheiro e entendi tudo isso que eu falei. Depois que tu entende tudo isso, aí tu começa a se inserir no meio do comércio, assim, e referente a ganhar dinheiro, assim. Mas se tu começar no meio da arte visando somente o dinheiro, já nem começa que tu tá começando totalmente errado. A arte, ela é, na verdade, quase tudo assim. É composta de amor, a, o amor por aquilo, mas é, é assim. Se tu for com o intuito somente do dinheiro, tu nunca vai pra frente em alguma coisa. Em- então, a pessoa no amor, a pessoa na arte, no prazer, que era a palavra que eu tava tentando achar, o prazer e essa satisfação que aquilo vai te dar. E a consequência de tudo isso é o dinheiro. Concordo com o que tu disse e tu acabou respondendo de uma maneira bem completa, até respondeu a uma das nossas próximas perguntas, que era sobre o contexto pandêmico. Eu vejo que acontece uma romantização muito grande de ser artista, a vida do artista, viver de arte, e ali tu aborda muitos lados negativos disso, que mostra o quanto é sofrido a vida do artista. E eu também, como artista, e eu vivo do meu trabalho, que gira em torno da arte, às vezes eu até me questiono do fato disso ter que ser comercializado, sabe? E é um baita problema para mim, mas são outras questões. É bem isso que tu falou mesmo. Mas concluindo, eu acho que a tua fala ali acaba até desmistificando um pouco essa visão, né, do artista que as pessoas têm de que o artista é vagabundo e é uma moleza viver de arte, é uma barbada e todo artista é descolado. E tudo isso, né, que toda vez que eu vejo alguém assim, eu chego a revirar os olhos. Então, eu concordo plenamente com ambas as falas, né? E sim,
concordo que é bem difícil, né, essa área da comercialização da, da arte, né, em si. E compreendo que é difícil, né, por mais que eu não comercialize meus trampos como vocês fazem, sendo vocês, né, eu tento compreender um pouco essa situação, assim, né, e tô vendo que tanto por falas de amigos próximos ou artistas em geral, assim, né, nesse contexto pandêmico está sendo mais difícil ainda, né? Para alguns artistas foi bom, né? Tipo, fazer vendas online e tal, mas para outros nem tantos, né? Enfim. Então, Doug, eu gostaria de saber, né? Como tu desenvolve a identidade dos teus trabalhos, né? E quais são as referências, as influências, né? Que tu utiliza nessa linguagem do grafite, né? E também gostaria de saber como tu teve contato, assim, e tu começou a te inserir, né? Se aventurar aí pela serigrafia. Então, o desenvolvimento foi bem natural, assim, pelo fato, pelo fato de que eu, eu comecei com, tipo, já com as letras, pelo fato de que eu no começo, assim, eu sempre curti muito o fato da pichação, assim, e o fato de uh, as, a estética da pichação me agrada muito, muito mesmo. E querer fazer algo mais colorido, digamos assim, algo mais. Eu comecei a estudar possibilidades, nomes, estilos e afins, aonde eu encontrei o wide style, aonde eu, se eu não me engano, o significado é estilo selvagem. Se eu não me engano, eu sou horrível com outras línguas. Mas enfim. E aí, quando eu comecei a estudar esse estilo, eu vi que eu no começo assim, eu achava que era muito, muito fácil. Pelo fato que era, é só botar algo para um lado, algo para o outro e deu. Aí eu fiz na rua e aí ficou muito feio. E aí eu fiquei vendo que as coisas não eram tão simples assim. Aí eu comecei a ver muito vídeo, assim, muito vídeo, mas eu já sabia o que eu queria fazer, que era letras no estilo White Style, aonde eu conheci o 2, que na verdade existem dois. Ficou meio confuso isso, mas acho que deu pra entender. Existem dois. Um cara que assina dois aqui no Brasil e um cara que assina dois, tipo lá na gringa lá. E eu comecei a ter muito como referência essas pessoas assim. Aí eu comecei a descobrir muitos outros, Felipe Talu, que é do Rio, o Plum, que é que é do Rio também. Aí eu comecei a ir mais para um estilo totalmente diferente, que é chamado de Piece. Aí, eu tenho inúmeras referências aonde
eu volto lá pros anos 80, 90 por aí. Não, 80. Aonde eu conheci o Kanchu. Isso tudo por vídeo, tá? Infelizmente ainda não conheci pessoalmente. O Kanchu, o Kopichu. Nossa, tipo, tem realmente muita referência gringa, assim. Mas uma pessoa, até de bem perto aqui, foi quando eu troquei ideia com ele. Foi foi uma experiência muito louca, assim, porque eu não tinha contato com ninguém. Aí eu comecei a conversar com ele, foi o Vitor de Rio Grande, onde ele já fazia uns lifestyle muito massa. E eu sempre via aquele trabalho, só que eu nunca sabia quem era. Aí tu vai conhecendo as pessoas e elas vão se tornando mais do que a referência, tipo, mais do que a inspiração, assim. Isso de um tempo, sei lá, uns 4 anos atrás, mais ou menos. Aonde que eu comecei a ver que os meus trabalhos, eles estavam ficando muito com a cara dos outros. Eu via meu trabalho parecido com o, tipo, dos outros artistas, e eu não via o meu trabalho com a minha cara. Foi aonde eu parei de usar referência. Tipo, eu peguei só o estilo e segui dali. Porque eu vi que, tá, tipo, ter referência é da hora, é muito da hora. Mas às vezes o teu subconsciente, ele grava traços, ele grava momentos e coisas do tipo, só que da outra pessoa. Não, são momentos teus, traços teus. Aí eu comecei a meio que desprender, e eu por um tempo assim, eu meio que parei de seguir esse pessoal via redes, assim. Eu, tipo, comecei a ver outras coisas, tipo arquitetura. Eu comecei a ver móveis, aonde também eu comecei a produzir os meus próprios móveis, mas isso é totalmente um hobby. E eu comecei a flutuar em ambientes tipo, totalmente o oposto ao grafite, tirar linhas de, tipo, prédios andando na cidade, de caixas, de objetos, tipo, e aí o meu trabalho começou a evoluir realmente, assim, de um jeito muito bom, assim, muito bom mesmo. Infelizmente, eu queria pintar muito mais do que eu pinto, mas ou eu compro material, ou eu compro, digamos, comida, assim. Não que eu, tipo, passe necessidade, totalmente ao, con- ao contrário disso, mas acho interessante colocar responsabilidades em si, e, e não pegar o
o dinheiro que tu ganha com arte tipo, em vez de somente em arte, assim, às vezes tu tem que investir em ti, no teu ego, assim, porque se tá com um, se tá com o ego baixo, pode botar no papel o que for, nada vai agradar. Mas o ruim também é um ego bastante inflado. E aí foi, assim, ó. Aí de resto do tempo pra cá, tirando as referências, eu tenho evoluído eu tenho evoluído bastante, assim. E sobre a serigrafia, tudo começou quando eu já fazia uh, estampas de camisetas e enfins, só que eu utilizava stencil, aonde eu ganhei um pouco de dinheiro, assim. E aí com a serigrafia eu tipo só adaptei, digamos assim, a parte do já eu fazia stencil de uma forma mais prática, entre aspas, porque a serigrafia ela é um pouco complexa, referindo-se a muitas coisas mesmo. Mas sobre a serigrafia não tem muito o que falar, porque realmente é um meio que é totalmente para ganhar dinheiro, assim. Uma forma que talvez um dia seja o meu único meio de sustento, e sim pegar o grafite apenas para hobby mesmo, assim, de um jeito que como eu posso falar, de um jeito que seja tipo só pra diversão mesmo, porque quando tu sai do grafite para fazer as street art, porque eu não considero o grafite comercial que muitos falam, eu não considero grafite, mas assim, sei lá, uns street art, eu chamo de comercial, assim, que as coisas que eu aprendi com o grafite eu aplico ali. E essa fala, assim, eu aprendi com um cara que eu sou muito fã, assim, que é o Feiro, da PDF Crew. Ele é de Belo Horizonte, aonde eu não me canso de ver entrevistas dele, porque é um cara muito visionário, ele é muito pra frente. E acho que, como tudo na minha vida, assim, não tudo, mas na maioria das coisas, a eu sempre caio meio de paraquedas, assim, em certas coisas, assim. Serigrafia começou assim. Começou com uma brincadeira de escola, aonde
eu fazia têncil. Na época, eu me lembro que tinha o lançamento de uma banda que era a Cone Crew, aonde o logo realmente era um cone, e foi aí que eu, tipo, gostei da parte de fazer arte em tecido. Aí eu comecei a fazer tie-dye também, e sempre gostei também da parte de customizar roupa. Eu gosto de customizar bastante, bastante coisa, na verdade. Aonde também eu tive a oportunidade de aprender a costurar, a cortar tecido. Nossa, tipo, eu tento aprender ah, o máximo de coisas possíveis para que no futuro muito próximo eu consiga até fazer, digamos, a minha própria marca de roupa, que sempre foi um sonho, na verdade, eu fazer os meus cortes, fazer as minhas costuras, porque eu sou bastante detalhista em muitas coisas assim. Então, eu acho que na parte da serigrafia, assim, ela é bem breve, porque ela é bastante comercial, assim. E eu tô pra me aprofundar mais e mais ainda, pelo fato de que eu não me acho, sei lá, com conhecimento bastante ainda pra falar algo sobre. Mas é uma coisa que logo menos vai estourar, se Deus quiser. E vamos ir pra frente com bastante força, assim. Aonde a academia, a UF, a UFPEL, teve mostrado caminhos de arte, aonde eu não preciso largar a serigrafia, nem o grafite, mas sim adaptar totalmente para algo comercial. Sim, tem muito isso. Tem até o fato que a maioria das pessoas, assim, vê tipo, alguma pessoa que vive de arte tomando uma ou duas cervejas. Nossa, vive tomando cerveja. Ou nossa, vive fazendo tal coisa. Aí mal sabe que, sei lá, que na verdade todos mesmo assim precisa de um lazer, assim, porque apenas trabalho, e não tem como. Tipo, nem as máquinas, nem as máquinas funcionam 24 horas por dia sem dar uma folga, uma manutenção ou algo parecido, assim. Eu acho que dá pra. Acho que não. Eu tenho certeza que as pessoas têm que ter um mínimo de lazer também pra poder isso, isso parecer a cabeça, isso
relaxar a mente, assim, da forma que achar melhor. Tem gente que dorme, tem gente que desenha, tem gente que bebe, tem gente que sai pra dar uma volta de bike, tem gente que faz tudo isso. Então, o meio disso tudo não importa. O que importa é que a pessoa precisa de um descanso, apenas isso. Nossa, Doug, achei muito bacana e interessante a tua fala, né? Bom, eu sou leiga nesse assunto do grafite, nessa arte, né? E na serigrafia também, entendo muito pouco, né? Curto bastante, amo. Inclusive na minha cidade, né? Tem arte tua lá em Jaguarão. Presenciei já. E adorei, né? Saber um pouco do grafite, né? De algumas técnicas que eu não entendo nada, mas estamos aí para aprender, né? E compartilhamos o mesmo sonho, né, nesse negócio da costura, né, de lançar marca. Eu agora, terminando o semestre, né, vou começar a aprender a costurar, né, entrar nessa poética do tecido. E eu desde criança eu tenho esse sonho de construir minha marca também, né, de ter meu próprio trabalho, de trabalhar, eu ser minha empresa. E, enfim, é isso, achei muito bacana. Bom, né, eu acho que a nossa conversa já se estendeu um pouco, né, além do permitido. Então, antes de finalizar, né, essa fala, essa conversa, diálogo, que foi bem bacana, né, assim, eu gostaria de saber se tu tem alguma mensagem, né, aí para passar para os artistas em geral e para o público também que está nos escutando, né, escutando esse Artcast aí. Então, eu sou horrível com palavras. Eu posso até ser meio clichê, mas a palavra é não desistir, né? Não podemos desistir. Temos que ter aquela fé. Quem não tem fé tem outras religiões ou o que for, segue, mas sempre com aquela vontade de vencer, porque às vezes pode demorar um pouco, mas o resultado a gente colhe no final. Então, se tu não correr por ti, se tu não batalhar, se tu não ir pra rua, se tu não botar cara a tapa, e o mais importante, se tu errar e continuar com aquele erro, saiba que tu tá muito errado. Errou, vendo que tu errou e no que tu acertou. No que tu acertou, continua. No que tu errou, para, pensa, arruma e segue. Porque a vida, infelizmente ou felizmente, é assim. Não podemos parar, apenas parar. Temos que meter marcha, que nem carro, né? Gasolina e marcha. É simplesmente isso. Então, queria agradecer de novo o espaço cedido. Eu sei que a minha fala não é da mais limpa e eu não tô nervoso. Infelizmente, sei lá, eu coloco palavras, mas eu tenho uma leve dificuldade na fala, mas que não vai me impedir de falar nada, não vai me impedir de botar a minha cara na rua. Posso demorar pra falar, posso travar, mas eu vou falar no final. Então, supere os
os teus próprios obstáculos para te poder vencer na vida. Então, eu queria agradecer de coração mesmo esse espaço, e qualquer coisa é só chamar, só ativar que eu vou estar sempre por aí. Então, gente, agora, né, que conhecemos um pouco do artista Doug, né, e do seu trabalho, nosso podcast hoje vai chegando ao fim, né, depois desse diálogo longo. Mais uma vez, obrigada, né, Doug, por ter aceitado participar desse diálogo com nós, né, de contar um pouco sobre a tua trajetória aí, né, nesse ramo aí do grafite, a tua experiência na serigrafia, né. E é isso, gente. Então, nosso podcast hoje, né, vai chegando ao final. Fiquem ligadinhos, né, ativem o sininho aí para ficarem atualizados. E até breve, né? Se cuidem aí, né? É isso. Boa noite a todos e a todas.